Olá, namastê. Eu sou Durga Chandrika e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema que eu adoro praticar, que é a meditação. E eu vim trazer para vocês conversar sobre como a meditação, na verdade, é para todos e quebrar alguns mitos. Principalmente que muitas pessoas acreditam que meditação é somente para yogis, para budistas, para quem é da galera da nova era, ou para quem são as pessoas zen. Outras pessoas acreditam que não podem meditar porque não podem ficar paradas, ou que meditação não é para elas. Então, durante essa conversa, eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho sobre a meditação e quebrando esse mito e mostrando para vocês que sim, todos podem fazer meditação e podem trazer os benefícios da meditação para sua vida, tá bom? E aí então eu vou estar falando para vocês o que é meditação, quais os benefícios da meditação e os tipos de meditação que você pode praticar, ok? Vamos lá? Então vamos lá. O que é meditação, né? Muita gente fala que meditação é parar de pensar. Não, não é parar de pensar. Não que isso não possa acontecer em alguns momentos, mas daí seria uma consequência. A meditação em si, ela é uma prática que utiliza técnicas para você trazer o foco da sua atenção, o seu pensamento em, em algo específico, né? Ou um pensamento específico, ou um ato específico, uma ação específica. E aí o que você faz, né? É como se você tivesse treinando a você controlar a sua mente. E não deixar a sua mente, que é super poderosa, controlar você. E aí ela traz muitos benefícios, que ela te acalma, te clareia a mente, as suas emoções. Então vamos lá, né? Quais são os. Aí a gente já traz o gatilho dos benefícios da meditação. A meditação ela tem muitos benefícios e, primeiramente, se a gente pensar quando a gente medita, a gente traz a nossa respiração e o nosso corpo para um estado que é mais calmo. Então, ela traz esse benefício de nos acalmar, de nos tranquilizar, de trazer mais paz para nós. E isso ela tem consequências em vários desequilíbrios do nosso organismo. Ela, ela nos ensina a gente lidar melhor com situações, principalmente de estresse, que é o que a gente tem vivido muito no dia a dia desse mundo moderno que a gente vive, né? Principalmente para quem vive em cidade grande, que tem muitos estímulos, são muitos sons, muitos movimentos, muitas coisas acontecendo que nos traz estresse. Então ela ajuda muito nas situações de estresse, a como você lidar com o estresse, nos acalmando, nos trazendo a um estado em que a gente sai daquela situação. Ela também nos faz observar aquela situação de outra forma. Muitas vezes a gente aceitar também uma situação que a gente não deseja estar vivendo naquele momento. Quando a gente pratica a meditação e ela traz esse estado de calma, ela também diminui a nossa frequência cardíaca. E aí a gente começa a observar que tem também benefícios físicos, mentais, emocionais. A pressão arterial também. Então, você começa a observar que não é só um benefício mental, ela tem um benefício físico. E aí eu quero dizer para vocês que, na verdade, tá tudo interligado.
o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso energético, que eu não vou citar muito aqui, para ser um pouco mais dentro da lógica, da pesquisa científica, mas com certeza a nossa energia está interligada e a meditação ajuda muito, tá? Então, continuando com os benefícios físico, mentais, emocionais, quando a gente diminui a nossa frequência cardíaca, quando a gente diminui a nossa pressão arterial, ela também traz um estado mais calmo do nosso organismo, trazendo também, muitas vezes o organismo está em desequilíbrio e aí ele retorna, vai retornando ao seu equilíbrio. Então, a gente observa também que ela traz benefícios para a ansiedade, para pessoas que não conseguem dormir direito, pessoas que estão em depressão. Então, a gente vai observar a meditação com benefícios em muitos níveis. Principalmente foi observado em alguns estudos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de estudos que, principalmente ansiedade, estresse e depressão, ela já foi estudada e comprovada, que ela ajuda muitas vezes. E aí agora eu vou mostrar esses artigos, né? Existem várias pesquisas que começaram a ser realizadas dentro da meditação com várias medidas, né? E aí eu vou mostrar 3 para vocês, mas tem muitos que vocês podem buscar, tá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês a minha tela. Eu acho que. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver como é que eu compartilho. Aqui. Isso. Aqui. Então, esse é o primeiro artigo em que eu trouxe para vocês, que é do The Canadian Journal of Psychiatry, ok, desculpa. E o artigo chama Meditation Psychotherapy. Então, em que eles testaram em pessoas que tinham sintomas de desordem de estresse pós-traumático e depressão. E esse artigo ele foi testado em veteranos de guerra, na verdade, que muitas vezes eles trazem, né, o PTSD. Então, foi trazido a prática da meditação para eles e foi visualizado, né, observado que teve um efeito de reduzir esses sintomas do PTSD e a depressão. E aí, assim, no dia a dia foi melhorado o humor deles e a qualidade de vida em geral, tá? Tem um outro artigo também que foi utilizado a meditação transcendental e foi observado e testado os efeitos fisiológicos dela. Então, eles fizeram várias medidas, tanto do consumo de oxigênio, o índice cardíaco, a resistência da pele e medidas do eletroencefalograma. E aí eles mediram isso antes, durante e depois da meditação. E foi visto, né, observado que durante a meditação, tanto o consumo do oxigênio como o índice cardíaco, ele diminuiu. A resistência da pele, ela aumentou e mostrou que teve várias mudanças na frequência quando foi feito o eletroencefalograma, ou seja, as frequências cerebrais
elas mudam quando a gente está fazendo meditação. E isso é bem interessante. Quando a gente pratica meditação, a gente observa e sente que há uma mudança no estado da consciência e que isso pode ser aplicado em é, várias práticas no dia a dia, no sentido de que isso tem benefícios práticos, ok? E esse estudo ele foi publicado na revista Science, que é uma das melhores revistas do mundo em termos de estudos científicos. E aí o terceiro, que na verdade foi publicado numa revista brasileira de psicologia, que é Ciência e Profissão, e foi essa que ela fez uma revisão de vários estudos que já foram feitos, tá, em relação aos efeitos da meditação. E aí dentro dessa revisão, eles observaram que em muitos desses estudos a meditação mostrou eficácia, né? Principalmente relacionado à diminuição dos sintomas ligados a estresse e ansiedade. E que algo que é muito importante é que quando você pratica meditação, você observa que esses efeitos, ele não acontece só quando você está meditando. Ele também, de acordo com a frequência que você pratica, os efeitos ele também vai vai te acompanhar, né? Em um termo de longa duração. Então você vai observar os efeitos durante o seu dia. E aí isso também foi mostrado que a meditação pode afetar positivamente as funções cognitivas e afetivas. Então, aqui são alguns dos estudos, tá? Que eu trouxe para vocês, mas tem muitos outros, se vocês buscarem. E aqui eu quebro mais um mito, que a meditação é para todos. A gente pode ver que nesses artigos foi utilizado tanto para veteranos de guerra, quanto pessoas que estavam sofrendo de ansiedade e depressão, quanto na psicoterapia. Então, quando a gente quebra esse mito de que yoga ou a meditação, porque a meditação ela vem muito, né, da yoga e do budismo, ela não é só para essas pessoas que estão praticando esse tipo de filosofia, mas sim para todas as pessoas. E os benefícios que ela traz são para todas as pessoas. E quando eu falo para todas as pessoas, eu quero ampliar em termos de idade aqui. Porque eu comecei a praticar, eu tinha 14 anos. Mas eu também não estou dizendo para você que se você não começou aos 14 anos, você não pode praticar yoga. O que eu quero dizer é que, tanto para as pessoas que têm 14 anos, ou talvez até menos, é, na adolescência, a gente vive vários processos internos, né, que são muito desafiadores. E a meditação pode ajudar a vocês que estão nesse processo, se descobrindo, quebrando muitas barreiras, né? Tendo que passar por muitos processos de aceitação, tanto interna quanto da sociedade. Então, a meditação ela pode ajudar você a você se descobrir, a você se observar, a você se aceitar, mas também não só os adolescentes, as pessoas com 14 anos, mas as pessoas que têm às vezes 60, 70 anos, nunca é tarde. Porque os benefícios que ela traz não quer dizer que você tenha que estar praticando há 10, 20 anos. A partir do momento em que você começa a praticar, os benefícios vão vir se você tem 14, 20, 30 ou 60, 70 anos. Então, nesse sentido, a meditação também é para todos.
que não tem idade, não tem sexo, não tem filosofia de vida, não tem religião, ela pode ser praticada por todo mundo. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês, depois de vocês verem os benefícios, os tipos de meditação que a gente pode fazer, tá? E se vocês souberem de mais algum outro tipo que eu não citei aqui, por favor, traga pra gente, que é sempre bom adicionar mais um tipo, porque às vezes tem pessoas que preferem um tipo de meditação, tem outras pessoas que preferem outro tipo de meditação e que se adaptam melhor ao jeito que você ao estilo de vida que você leva. E algo também que eu quero quebrar aqui é que muitas vezes a gente pratica meditação, às vezes, por 1 hora, mas você pode praticar por 5 minutos, tá? Se você tirar do seu tempo, do seu dia, 5 minutos para praticar, que não é muito se a gente pensar, né? 5 minutos, quantas vezes a gente perde fazendo, sei lá, nada, né? Então, se você tirar 5 minutos do seu dia e praticar, e às vezes ir aumentando esse tempo, ou se você não puder aumentar. E aí a gente pode praticar também quase em qualquer lugar, quase porque eu vou mostrar para vocês que até em movimento a gente pode praticar, tá bom? Então, eu eu arrisco dizer que em alguns momentos é melhor você não estar praticando, né? Em que você precisa de muito da atenção para você fazer outra coisa. Por exemplo, o trânsito, né? Em que você tem que estar atento a tudo. Então, eu até posso dizer, não pratique meditação enquanto você está no trânsito. Mas, se você estiver focando em algo em que te ajude a não estar tão estressado no trânsito, é lógico que você não pode estar de olhos fechados, mas talvez te ajude a você até ter uma resposta mais rápida e mais tranquila no trânsito. No sentido de você não se estressar tanto. Mas é lógico, utilizando alguma das técnicas em que você esteja atento, né, ao que você está fazendo. Então vamos lá, quais são as técnicas de meditação que se pode fazer? Uma que é uma das mais simples, que é muito utilizada para iniciantes e que a gente vai utilizar aqui mais tarde, é o foco na respiração. E muitas vezes, junto com outras técnicas, a gente inicia focando na respiração. Quando eu fiz Vipassana, que é uma técnica que a gente aprende, e tem um curso de 10 dias que, inclusive, eu acho maravilhoso. Se todo mundo pudesse fazer algum dia na sua vida, acho que vale muito a pena. Mas são 10 dias para você fazer só isso. E os 3 primeiros dias a gente só focava na respiração. E isso é muito louco, né? Que você fica, meu Deus, como é que eu vou ficar 3 dias? E você medita no total, são sessões de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2. E aí no final você medita 10 horas por dia. É uma coisa assim extrema. Não tô dizendo que para você sair e nunca meditou na sua vida e ir para Vipassana, apesar de que tem gente que cai de paraquedas, mas os 3 primeiros dias é só observando a respiração. E de novo, você não precisa chegar e ir para esse extremo. Você pode fazer por 5 minutos. E para mim, eu acho que esse é o básico de você começar a meditar. É o observar a respiração. Inclusive, no início, vocês vão ver daqui a pouco, em que eu sempre peço para começar com respirações lentas e profundas. Que daí a gente vai acalmando o nosso ritmo mesmo interno. E isso é bom para a gente deixar as coisas, os problemas, os nossos pensamentos lá fora e começar a acalmar o nosso ritmo interno para chegar em outro estado, um estado meditativo.
Então, a respiração é uma das técnicas. A outra é fazer um scanner do seu corpo, de um modo metodológico, né? Não você começar de um ponto aqui, outro ponto aqui, não. Fazer sempre da mesma forma. E você escaneando o seu corpo, de cima para baixo, de baixo para cima. Isso também é um outro método para você trazer o foco do seu pensamento em algo. Você está treinando o seu pensamento em você controlar aonde ele vai, não você indo para onde ele quer que você vá. E de novo, quando a gente faz o scanner, a gente começa primeiro com foco na respiração e depois vai no scanner. Outro método que eu utilizo muito, é utilizado no Tantra, através do mantra, em que a gente vai repetindo um mantra muitas e muitas vezes. E aí você entra no estado meditativo. A mesma coisa acontece, ou similar, vamos dizer assim, com a prece. E muitas vezes a prece, a gente até utiliza um método repetitivo, né? O mantra é bem parecido para quem não conhece o mantra. É lógico que a prece, às vezes você pode repetir uma prece, como Ave Maria, cheia de graça, ou Pai Nosso, ou alguma outra prece que é de alguma outra religião. E o mantra dessa forma, ou você pode utilizar uma prece que é sua, com as suas palavras. Mas o importante é a intenção que existe dentro dessa prece. Então, quando você se conecta com aquelas palavras, com aquela intenção, você também alcança esse estado meditativo. E existe também para os que não conseguem ficar parados, o método que é da meditação ativa, que ela pode ser feita tanto caminhando, tá? E aí o seu foco, a sua atenção é no caminhar, é onde vai encostar o pé no chão, ou o momento em que ele vai tirar o pé, e no ritmo que vai mais lento. E aí, quando você foca só nesse caminhar, nesse movimento, você entra nesse estado meditativo. E também muito conhecido são as meditações ativas do Osho, que tem várias. E aí, mas elas costumam ser sempre iniciando o movimento, né? Às vezes é um chacoalhar, às vezes é um dançar, ou um movimentar do corpo de certa forma. Muitas vezes relacionado aos chakras, a respiração também, o movimento e a respiração relacionada aos chakras. Então, mas o objetivo dessa técnica é você iniciar em movimento e depois você se acalmar e sentar ou deitar. E existem também algumas outras técnicas que você foca no amor e na gentileza, que é uma técnica também bela. Muitas vezes a gente foca no nosso chakra cardíaco e foca só no nosso amor mesmo, no amor que a gente pode expandir. Bom, aqui tem algumas técnicas. Então, repetindo, se vocês conhecerem alguma outra, podem enviar pra gente conhecer e poder praticar. E agora eu quero falar para vocês que eu acho que vocês não têm mais desculpa para praticar meditação. Eu trouxe para vocês várias técnicas diferentes, vários benefícios. Mostrei para vocês que esses mitos que espalham por aí é furada, não é real e que a meditação é para todos. Então, vamos parar de desculpas e vamos começar a praticar. Então, eu quero convidar vocês agora para fazer uma prática breve. Então, eu convido tanto para quem nunca praticou a fazer uma prática comigo agora, e até para aqueles que já praticam ou que já praticam há anos, porque nada melhor do que
fazer uma prática de meditação, né? Então, por que não usar esse pretexto para praticarmos juntos uma meditação? Vamos lá? Então, eu vou convidar vocês a sentar confortavelmente. Então, vamos lá primeiro para a posição de meditação, tá? Normalmente é sentado numa posição que você se sinta confortável, ok? Tem muita gente que gosta de sentar diretamente no chão, eu gosto, com a coluna ereta, mas o importante é você se sentir confortável, porque você vai ficar naquela posição, nessa técnica que eu vou aplicar agora, por alguns minutos. Então é importante você não estar se sentindo desconfortável, com dor no corpo. Então, busca uma posição. Você pode ser numa cadeira, se você não se sentir confortável, sentado de pernas cruzadas, tá? Não dá pra ver aí no vídeo, mas eu normalmente eu sinto cruzando as pernas. Eu gosto de sentar no lugar plano, mas algumas pessoas se sentem melhor se colocar uma almofadinha atrás do bumbum, tá? Pra consertar, não é consertar, mas tá numa posição em que a coluna não force tanto, principalmente a lombar, para você não sentir dor. Então, algumas pessoas também colocam almofadas embaixo do joelho para não forçar tanto essa abertura, quem não tem tanta abertura. Então, o importante a princípio, é você se sentir confortável. Algumas pessoas preferem também encostar as costas na parede. Então, encontrem uma posição que você esteja confortável. Algumas pessoas gostam de deitar. Eu não aconselho muito, porque tem pessoas que dormem. E aí você não traz os benefícios de alcançar aquele estado meditativo, porque você vai dormir. Você não vai alcançar, porque a nossa parte do cérebro, em relação, quando você trabalha a meditação, é uma e o sono é outra, tá? E então o objetivo aqui é a gente alcançar esse estado meditativo e essa frequência cerebral em que a meditação alcança. Então, se você puder não deitar, é melhor. Agora, se você não tiver outro jeito e tiver deitado, às vezes, não sei, tiver doente ou tiver no hospital e que você só tiver essa posição, então faça também dessa forma, ok? O importante é fazer. Não criar mais um obstáculo para não meditar. Então, primeiramente, a posição. Estamos todos, espero que confortáveis. Se possível, com a coluna ereta, ok? Você pode apoiar as mãos, tanto de as mãos para baixo ou para cima, se quiser fazer um mudra, ok? Eu utilizo alguns mudras, mas um que muita gente utiliza é esse. Você também pode apoiar as mãos, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Você pode apoiar simplesmente as mãos aqui, ou fazer esse mudra que eu gosto muito, que traz um centramento, uma conexão com a terra, ok? Ou então simplesmente apoiar de uma forma confortável, tá? Então vamos lá? Então a posição já está, as mãos também, forma confortável. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos e começar a respirar o mais lento e profundo que você puder. Inspira profundamente, preenche o seu corpo, expira e vai relaxando cada parte do seu corpo. Inspira profundamente. Preenche e expira devagar. Vai relaxando seu corpo, sua mente, cada parte do seu corpo. Mais uma vez, inspira devagar e profundamente.
E expira e relaxa. Continua mais algumas vezes essa respiração. Vai relaxando. Observa se tem algum ponto de tensão no seu corpo. E utiliza a expiração para relaxar todo o seu músculo, suas células. Continua inspirando profundamente. Expira e relaxa. Devagar, traz a sua respiração para a forma natural. Agora você vai observar o entrar e o sair da respiração, sem forçar, respirando naturalmente, só observando o ar entrando e o ar saindo. Observa onde o ar entra e se instala no seu corpo. Se ele vai para o abdômen, se ele preenche o seu tórax. Para onde o ar vai quando você inspira. E observe ele saindo, esvaziando o seu corpo. Se o seu pensamento te trouxe para outro lugar, retorna o seu foco na sua respiração, no entrar e no sair do ar. No entrar e no sair do ar. Para onde o ar vai quando você inspira e no esvaziar do seu corpo quando você expira.
Novamente, seu pensamento te levar para outro lugar. Retorna para sua respiração e foca no ar que entra, preenche seu corpo e no ar que sai, esvaziando seu corpo. Devagar agora, quero que você observe como está o seu estado mental, emocional, energético. Como você sente o seu corpo físico. Devagar, vai sentindo o seu corpo, trazendo atenção para o mundo externo. Mexe as pontas dos dedos das mãos, dos pés. Devagar, pode movimentar seu corpo, se espreguiçar se quiser. E devagar abrir os olhos. Como foi a experiência para vocês? Acho que meditamos provavelmente quase uns 10 minutos. Eu quero muito que vocês compartilhem aqui embaixo como é que foi para vocês e quais as sensações que te trouxeram. E agradecer muito por todos que assistiram essa conversa sobre meditação, por todos que se arriscaram a praticar um pouquinho comigo. Quero dizer que eu desejo muito que vocês tragam a meditação, a prática de meditação para o dia a dia de vocês, trazendo também os benefícios que ela traz. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem colocar aí embaixo, que eu vou ter um prazer enorme de responder. Por favor, não hesitem em dar o seu like. Seguir o meu canal no Instagram, que tá aí na tela. E o meu YouTube, por favor. E compartilhar com todos que vocês acreditam que o conhecimento da meditação pode ajudar. Que tem muitas pessoas que acreditam e carregam mitos e acham que não podem meditar e que estão perdendo uma chance enorme de trazer os benefícios da meditação para todos. Para algumas pessoas também, principalmente que sofrem de ansiedade, estresse e depressão, eu vou compartilhar um link aí embaixo de um curso de meditação em que eu preparei com muito carinho para as pessoas ajudarem a lidar melhor com
com essas situações que têm acometido a muitas pessoas, principalmente depois da pandemia. Então, é só para quem tem interesse, tá bom? Eu vou deixar o link embaixo. E eu agradeço muito o tempo de vocês estarem aqui comigo, ok? Namastê e tenham um ótimo dia, uma ótima noite para quem assistir à noite. Fiquem bem, em paz.